Seja muito bem-vinda à nossa última aula da semana do aquecimento e de uma série de lives que a gente veio aí fazendo durante 10 dias do atalhos e obstáculos do emagrecimento. Foi incrível essa semana e se você acompanhou todas as lives, todos os obstáculos que você enfrenta no emagrecimento, todos os atalhos que você também tem aí, né, podendo acelerar, otimizar, e eu falei vários atalhos aqui que você pode usar no seu dia a dia, usar no seu processo de emagrecimento. Eu tenho certeza que você já está aquecida, eu tenho certeza que você já está muito mais avançada de quando você começou. E com certeza você está pronta para começar a semana do emagrecimento acelerado, que vai começar amanhã, no dia 1º de março. E é um prazer poder estar aqui com você, trazendo mais um grande conteúdo, trazendo um grande tema que é muito falado nesse ramo do emagrecimento. Eu recebo diariamente, frequentemente, mulheres falando para mim: Lucas, como eu acabo com a minha ansiedade? Lucas, a minha ansiedade é o meu maior vilão. Lucas, a ansiedade, ela me faz engordar. Lucas, caramba, eu não aguento mais viver com essa ansiedade, né? Eu não consigo controlar ela. E por favor, me fala uma forma aí, enfim, solucionar isso. Então eu resolvi trazer, né, esse tema, e aqui eu vou te dar uma dica infalível. Uma dica no qual eu já coloquei em prática e foi através dessa dica que eu vou te dar que eu de fato comecei a controlar a minha ansiedade, e hoje, graças a essa dica, eu já tenho um controle muito mais aperfeiçoado. Claro, eu venho refinando esse controle, eu venho aprimorando, eu venho estudando mais sobre o quadro de ansiedade, mas eu tenho certeza que isso aqui já vai te trazer muito clareza, porque ao longo dessa live eu vou te falar tudo sobre a ansiedade, e eu tenho certeza que muita coisa você não sabe, ou você vai começar a perceber que é tão simples, e não é esse bicho de 7 cabeças que você tem aí. Então, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, coloca aí um X, me fala de onde que você é, tá bom? Se você já está mais tempo, eu quero saber se você está comprometida também a estar aí começando a semana do emagrecimento. Coloca aí também para mim: eu estou comprometida. Se você está ansiosa, né? Se você está ansiosa aí para a semana, para ver o que você vai realmente descobrir, as tarefas que você vai ter que fazer, e de fato começar com o pé direito essa grande semana, né? Início de mês, onde você já vai começar o mês avançando, começar o mês tendo resultado. E eu digo para você, eu vou dar os meus 100%. O que for depender de mim, você pode ter certeza que você vai conseguir extrair o melhor do meu conhecimento, extrair tudo aquilo que eu sei para conseguir ter resultado. Só que eu preciso que você também dê o seu melhor. Eu preciso que você, além de assistir as aulas, além de colocar as aulas, né, um resumo para você entender as tarefas, porque dentro da aula tem ali perguntas para você começar a refletir, para você começar a escrever, para você começar a ter um direcionamento, e ao final das aulas você vai ter uma tarefa que você vai ter que agir naquele momento que você assistir a aula. A partir daquele momento você vai ter que começar, a partir dali, colocar em prática a tarefa, e é essa tarefa que vai começar a fazer você a perder peso. Então você tem que estar comprometida, você realmente tem que começar essa semana com o pé direito, porque a semana ela vai do dia 1º ao dia 8. É isso mesmo. Eu vou colocar mais um dia, porque vai ser o dia bônus aí, onde vai ter uma grande aula. Enfim, eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas é isso. E se você, né, não sabe ainda, eu criei uma comunidade secreta para os inscritos. Então você que se inscreveu, eu tenho uma comunidade lá no Facebook, que você vai entrar e você lá dentro vai poder tirar suas dúvidas, vai poder botar lá o que você está fazendo, as tarefas sendo executadas, o resumo, enfim. É uma comunidade para você se sentir segura, para você conseguir ter clareza, né? E qualquer coisa que você vier a ter dúvida, não está conseguindo fazer, enfim, qualquer coisa que esteja bloqueando você de executar, você vai poder colocar lá, e eu e a minha equipe vamos responder você. Não vamos deixar você desamparada. Então eu estou criando toda uma estrutura para que você consiga ter o máximo de segurança e que você consiga seguir essa semana da melhor forma. Então, sem mais delongas, produção, o pessoal tá falando aí da onde quer, que tá chegando pela primeira vez, como que tá aí? Fala pra mim. Estão ansiosas, estão falando que
Ih, tá ansiosa para chegar. Eu também estou extremamente ansioso, mas eu vou te explicar o que que eu faço, né? Essa dica aqui, eu vou te explicar qual é essa dica, o que que eu faço para manter um pouco mais sob controle isso e começar a mudar todo esse cenário. Então vamos lá, né? O que que é, né? Eu começo sempre falando o que que é, explicar para você o que que é, porque, ó, eu não sabia, de verdade, eu não sabia o que que era ansiedade. Eu achava, né, que a ansiedade, era algo que estava na minha personalidade. Eu achava que a ansiedade, né, era algo genético. Ó, eu sou ansioso e tá tudo bem. Você vai ter que enfrentar isso pro resto da sua vida. Você é essa pessoa que é acelerada. Você é essa pessoa que, enfim, tem comportamentos sem pensar. Você tem que aceitar isso. Eu acreditava que realmente era assim. Isso, de uma certa forma, me deixava um pouco deprimido, né? Me deixava um pouco triste. Caramba, eu queria ser um pouco mais calmo. Eu queria, né, conseguir ter controle sobre as coisas. E essa ansiedade, ela me fazia o quê? Ficar pensando em várias coisas. Ela ficava me fazendo projetar um futuro que, né, um futuro que não era um futuro real, era uma coisa que eu estava criando dentro de mim e aquilo me travava no presente. Muitas coisas que eu tinha que tomar uma atitude, eu não tomava. Por quê? Porque eu fazia várias coisas, pensava várias coisas, falava assim, não, vai acontecer isso, vai ser desse jeito, não vou fazer. E a ansiedade é ela que começa a te trazer isso, né? Então você tem que entender o que é a ansiedade. Com o decorrer do tempo, né, quando eu comecei a estudar inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e adentrei dentro dessa psicologia, né, humana, entender essas questões emocionais, eu identifiquei que a ansiedade, ela é um estado emocional. A ansiedade, assim como a raiva, assim como a alegria, assim como a angústia, assim como outros sentimentos, é mais um estado emocional. E aí, quando alguém fala pra mim, eu sou ansiosa, eu sempre falava isso, eu sou ansioso. Não, você não é ansiosa. Você está ansiosa. Essa palavra, ela é muito importante você entender. Porque quando você entende que você não é, mas você está, isso tem um peso muito grande. Porque quando você é, pronto, acabou. Você é essa pessoa, pronto e acabou. Agora, quando você está, é diferente. Quando você está, é o momento que você está naquele momento presente, né? E isso vai embora. Você não é uma pessoa raivosa. Você não é uma pessoa que odeia tudo. Talvez você esteja nessa emoção. Talvez você esteja sentindo isso por algum momento. Sei lá, enfim, aconteceu alguma coisa no seu dia que te deixou com raiva. Teve alguma coisa que te trouxe um ódio, né? Alguma coisa te trouxe essa emoção. E aí você começa a ter aquela sensação, que aquele sentimento, que aquela emoção te traz, e você simplesmente ou toma uma atitude. Então, se você está lá dirigindo, não sei se você tem, né, um carro, se você dirige, mas você toma uma fechada, você fica com raiva e você xinga o cara, enfim, você tem uma ação imediata, né? Tudo que, enfim, inflige você tem uma ação. Se você se sente em perigo, você vai ter um estado emocional de fuga, que vai fazer você zarpar, vai fazer você começar a correr, ou vai fazer você ficar com medo. E você vai ter comportamentos e você vai ter ações perante aquele estado. Então, quando você entende que a ansiedade, ela é um estado emocional e que esse estado emocional, ele vem e vai, você começa a entender que, bom, se ele vem e vai, então é possível ter controle sobre isso. Eu posso, dentro desse estado, me controlar. Eu posso, dentro desse estado, evitar certas atitudes que eu faço simplesmente porque eu acredito que é o que eu tenho que fazer, né? Eu estou ansiosa, eu vou lá e como. É uma atitude automática sua. E você, por acreditar que isso é seu, você simplesmente vai e faz. E você não faz nada para mudar isso. Por quê? Porque você não entende isso. E eu espero que você tenha entendido. Me fala aí, fala assim, putz, bota assim, putz, bota um emoji, né, com aquela, assim, faz, não sei, me fala aí, né, de uma forma que eu entenda que você não sabia disso. Ou que isso foi uma clareza. Agora você, de alguma forma, trouxe, né, um desbloqueio.
Bota aí pra mim uma carinha de surpresa, um putz, não sei. Mas deixa eu entender realmente se tá fazendo sentido para você e se isso de alguma forma trouxe, né, alguma coisa diferente. Você já começou a ver as coisas diferentes. Isso é muito importante, porque quando eu comecei a entender isso, caramba, minha cabeça explodiu. A verdade foi essa. Explodiu. Eu falei assim, caramba. E eu sempre achava que eu era uma pessoa ansiosa, né, genética. Legal. Então, eu preciso, né, achar uma forma de eu começar a melhorar isso, né? E aí, aqui a gente tem alguns tipos de ansiedade, né? A gente tem alguns tipos de ansiedade, existem alguns tipos. Então, a gente tem, por exemplo, a fobia social. A gente tem, eu anotei aqui, né, para não esquecer, a síndrome do pânico, né? E aí você me fala aí se você se identifica com alguma dessas, tá? Me fala aí se você se identifica com uma dessas aqui. Essas sim, são algumas, né? Tem algumas outras, mas eu trouxe as mais conhecidas. E a outra é a do transtorno, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse aqui é o mais comum. Esse aqui é o mais comum. O transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade, que é aquele estado emocional, é aquela ansiedade que você fica preocupada com tudo. Tudo é o motivo de você começar a pensar e você começar a criar suposições, você começar a trazer uma realidade ilusória, você achar que vai acontecer isso, você vai achar que vai acontecer aquilo. Isso acontece muito, é muito comum, sabe o quê? Com mães, com seus filhos. Né, os pais como um todo, mas as mães tendem a ser mais assim. Elas sempre começam a pensar no pior que pode acontecer com o filho dela. Ela sempre começa a criar uma realidade ilusória que vai acontecer algo muito, né, ruim. E aí ela tem que, enfim, se proteger, ela tem que proteger o seu filho. Ela tem que fazer alguma coisa que impeça que aquilo ali possa acontecer. E aí acontece aquela questão da superproteção. Né? É uma pessoa que está sempre, enfim, se preocupando, está sempre pensando no futuro, está sempre tentando evitar um problema que talvez nem venha acontecer e muitas das vezes nem acontece. Mas tudo isso traz esse tipo de ansiedade, porque você começa a pensar no futuro, né? Muitas das vezes é o futuro, você pensa lá no futuro, ai meu Deus, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Né? Aí você começa a criar várias coisas na tua cabeça, pensar, criar uma realidade, e você começa a viver aquilo, e você começa a ficar preocupada, e aí você de fato começa a viver, né, o presente. Olha que louco, você começa a viver o seu presente, aquilo que você está pensando. Nada aconteceu, absolutamente nada aconteceu. Você simplesmente começa a viver nessa realidade que está na sua mente. E aí, viver essa realidade te gera impulsos nervosos como se você tivesse, de fato, naquele momento, vivendo aquilo. Como se aquilo ali estivesse acontecendo na sua realidade. Então, por exemplo, você está ali, né? Alguma coisa aconteceu, te gerou medo. Vamos supor, te gerou medo. O que acontece? Sinalização, um impulso nervoso que vai fazer você ter uma ação. E são várias reações que tem dentro do seu organismo. Quando você tem um estado emocional desse, ou raiva, ou medo, ou ódio, ou uma ansiedade. E quando você está nessa realidade ilusória, né, que está dentro da sua cabeça, você tem o mesmo efeito. Olha que interessante, você tem o mesmo efeito. Um efeito no qual vai te trazer vários prejuízos. Vários prejuízos. E são prejuízos, assim, que nada está acontecendo. Eu já vi várias pessoas assim, inclusive, eu tenho aqui, vou pedir para a produção botar, a minha aluna Estela. A aluna Estela, vamos ver se o relato dela. Eu trouxe o relato. Minha aluna Estela colocou, você vai ler, ela dizendo o seguinte. Ela me procurou que ela tinha... Produção, tá aí na tela? Então, beleza. Então, eu vou explicar aqui, você vai lendo. Se você conseguir ler, você bota ok. Se não estiver conseguindo ler, a produção vai ler aqui pra mim, porque eu não estou vendo. Mas enfim, eu vou resumir aqui a história da Estela. Estela me procurou porque era uma mulher que tinha crises de enxaquecas extremas. Crises no qual ela ficava basicamente 3 dias
em cama. Ela ficava praticamente sem se movimentar na cama dela. Ela tinha uma crise muito forte. E ela não conseguia sair da cama, ela não conseguia fazer nada a não ser que aqueles dias passassem e aquela enxaqueca diminuísse. E aí ela tomava remédio, e ela tomava tanto remédio porque era uma crise recorrente, e geralmente essa crise vinha muito na época da menstruação dela. E aí ela tomava tanto remédio que, ao passar do tempo, ela começou a ter resistência àqueles remédios. Ela passou a tomar uma quantidade muito grande, já não estava mais adiantando, e ela teve que recorrer a medicamentos mais fortes. Até o momento que esses medicamentos mais fortes se tornaram resistentes. E sabe o que ela teve que fazer? Ela simplesmente teve que começar a se acostumar. Olha que louco! Ela se acostumou com aquilo ali. Ela sofria, mas a dor existia ali, a dor, enfim, se manifestava, mas ela viveu isso por muito tempo que ela começou a se adaptar. E como nenhum remédio funcionava, ela não tinha muita escolha. Só que uma coisa muito legal aconteceu. Porque ela, né, apareceu pra mim e eu apareci pra ela, e ela falou: Lucas, o meu negócio é esse. Estela tava com sobrepeso, tava tendo uma alimentação muito ruim, inclusive a alimentação dela era extremamente ruim. Ela era uma pessoa que não comia direito, quando comia só besteira. Era uma pessoa que não tinha uma regularidade alimentar. Além disso, não praticava atividade, só ficava em casa. Era uma pessoa que cuidava da casa, trabalhava na casa de outras pessoas, né, cuidando, enfim, da casa. E ela não se exercitava. E acontece que ela teve um grande prejuízo com esse estilo de vida, com esses comportamentos. E ela também, além disso, o que ela fazia? Ela se martirizava de uma forma que ela não tinha intenção. Era uma coisa inconsciente dela, uma coisa automática. Por quê? Quando ela estava naquele período de dor, sofrendo, né? Quando passava esse período, a primeira coisa que ela fazia era, sabe o quê? Comer. Comer chocolate, comer as besteiras, porque ela entendia que, caramba, eu sofri tanto nesses 3 dias, eu passei por dias tão intensos, com tantas dores, que eu preciso agora, né, aproveitar de alguma forma. Eu preciso sentir um prazer. Porque ela já não sentia prazer com nada. Ela vivia nesse ciclo. E aí ela ia lá e comia. Comia chocolate, comia besteira, comia um monte de coisa. Em excesso, tá? O problema é que ela comia em excesso. E aí, geralmente, quando ela passava nessa crise, né, ao decorrer do mês, ela tinha também algumas pequenas crises quando ela comia muita besteira. Tinha alguns quadros, né, de compulsividade que ela comia por conta dessa ansiedade também que ela sentia. E aí ela tinha suas crises, né, fora do período menstrual. Então ela tinha as crises em todo o período menstrual e também em alguns outros momentos quando ela não conseguia controlar uma ansiedade, né, que vinha de alguma forma, né, por algum motivo, e ela também tinha algumas crises de enxaqueca nesses períodos. E aí quando ela me conheceu, ela começou, né, a entender o meu método, ela começou a colocar o meu método em prática, começou a desenvolver uma rotina. Pode tirar produção? Pode tirar a foto, acho que as mulheres já leram aí, já conseguiram ler, legal. Então pode tirar, tá? Então quando ela começou, né, a colocar em prática o meu método, que é o quê? Trabalhar rotina, né? Eu falei: olha, Estela, começa, cara, a acordar mais cedo, né? Começa a desenvolver um hábito alimentar melhor, então começa a comer mais vezes ao longo do seu dia, começa a colocar alimentos saudáveis, alimentos no quais vão te ajudar, porque tem nutrientes riquíssimos, né? Alimentos riquíssimos em nutrientes, e esses nutrientes são essenciais para a estrutura dos seus órgãos, para a estrutura das sinalizações químicas, para tudo no seu corpo. E primeiramente ela teve um pouco de resistência, porque ela não estava acostumada. Ela falou: caramba, Lucas, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Tinha uma resistência muito grande com os legumes, com as verduras. Mas a gente dentro, né, do processo, dentro do método, enfim, foi colocando tintim por tintim em prática. E aí ela começou, de fato, a ter uma grande mudança. E a mudança que você leu, ela começou a se sentir muito melhor. As crises que ela tinha já não estavam mais existindo. Ou, no início, né, ela estava com uma intensidade muito menor, e com o passar dos meses essa intensidade foi diminuindo, até o momento que ela, de fato,
não tinha mais crise de enxaqueca. Ela não tinha mais crise. Você viu aí que ela falou, ela não tinha. Inclusive o marido dela, né, achou que ela ia ter uma crise muito forte naquele período e ela não teve. E ela estava muito feliz e com o passar do tempo ela foi vendo a mudança no corpo, ela foi vendo que ela estava emagrecendo, ela foi vendo que ela estava conseguindo fazer atividade, ela estava fazendo coisas que ela não conseguia fazer. Ela estava vivendo uma experiência que ela não acreditava que era possível ela viver. E ela estava conseguindo esse feito. Por quê? Porque ela entendeu, né, que ela entendeu primeiramente que uma alimentação é extremamente importante. E ela entendeu isso mais ainda quando, em alguns momentos, ela simplesmente soltava, né, ela tinha ali, Lucas, eu vou comer, né, fui ali no aniversário, fui no evento, eu comi. Tá tudo bem. Só que aí o que acontecia? Quando ela comia, ela estava mais sensível àqueles alimentos ruins que ela já tinha tirado e ela tinha o quadro, né, de enxaqueca. E aquilo mostrou para ela quanto aquilo fazia mal. E que a alimentação que ela estava seguindo, os hábitos saudáveis, a rotina que ela estava começando a colocar em prática, era o melhor remédio para a vida dela. E talvez você seja uma pessoa que não tem, né, enxaqueca, seja uma pessoa que, enfim, não tem ali uma intensidade de dores muito forte, mas você pode com certeza ter outros problemas. Tem pessoas que têm úlceras gástricas, né? É ali uma degradação do estômago, fica muito ácido. Tem pessoas que vivem com insônia. Tem pessoas que vivem com tensão muscular, vivem sempre, né, caramba, preocupada, e aquela tensão, né, desenvolvendo, enfim, várias reações. Tem pessoas que não têm energia. Eu não sei qual dos sintomas você tem. Mas, quando você tem um quadro de ansiedade muito forte, quando você vive nesse estado de ansiedade, e quando você vive literalmente, você acorda, você já está acordando preocupada com alguma coisa, e você vive pensando naquilo, e aí você passa o dia todo tentando, né, sair daquilo ali, até o momento que você vai e come. Porque você já encontrou uma forma de você sair daquele estado que tanto te incomoda. Sair naquele estado que te traz sofrimento. Sair naquele estado que te traz algum desconforto. E eu vou falar para você aqui hoje, né, o porquê, como primeiramente eu vou falar, né, o porquê é importante você focar nessa coisa que eu vou falar. Segundo, e eu vou falar para você como, né, a dica, eu vou te dar essa dica infalível. É uma dica que não falha. É uma dica que já consegui, né, mudar aí centenas de vidas, centenas de mulheres já conseguiram mudar suas vidas com isso. Mulheres que estavam também com quadros de ansiedade, mulheres que estabilizaram, como a Estela conseguiu mudar a sua realidade através dessa dica. Mas é importante você entender que a alimentação, né, por que a alimentação é extremamente importante? A alimentação é extremamente importante pelo seguinte motivo. Dentro, né, desses alimentos existem nutrientes. Nutrientes no qual são essenciais para o seu organismo. Tudo que acontece dentro do seu organismo, seja desde a parte mais pequena possível até a parte maior, então produção de hormônio, né, sinalizações cerebrais, né, que é os neurotransmissores. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu não gosto de utilizar muitos termos técnicos porque pode confundir. Eu não quero confundir você, eu quero ajudar você a solucionar. Então, enfim, tudo que acontece dentro do seu organismo é dependente de nutrientes. Então você precisa fornecer esse nutriente. Por exemplo, um carro, ele é dependente de quê? De gasolina, ou álcool, ou diesel, né? O combustível que vai fazer ele andar. O carro não anda sem nenhum desses combustíveis. Você vai botar água lá, não vai dar certo. Inclusive vai dar problema. Então, se você não coloca aquilo que aquele carro exige, se você não coloca aquilo que o seu corpo exige, vai ter um problema. Então, quando você começa a introduzir só alimento ruim, só açúcar, né, só produto industrializado, só produto enlatado, você começa, de fato, a 99% de tudo que você consome é só coisa ruim, não tem como você melhorar nada, exclusivamente nada na sua vida. Não tem como. Eu estou falando para você aqui, não tem como. E por quê? Porque nada desses alimentos vai te trazer benefício. A não ser aquele benefício momentâneo. A não ser aquele prazer gostoso de estar comendo algo, né, com sabor, algo com açúcar. Só isso.
Além disso, só vai te trazer problema. Então, a ansiedade, ela é característico muito disso, né? Porque quando você tem um estado de ansiedade nos primeiros momentos, né? Em algum momento na sua vida, né? Quando começou a surgir isso dentro de você e você chegou pela primeira vez e teve o comportamento de comer, você começou a plantar uma pequena semente dentro de você, né? E fazendo com que o seu cérebro, o seu corpo entendesse que aquilo era a melhor coisa que você podia fazer para sair daquele estado. E aí, com o decorrer do tempo, você entendia que como aquilo era a melhor coisa, sempre que você entrava naquele estado, você tinha o mesmo comportamento. E aí essa semente, ela foi, né, se criando, ela foi se desenvolvendo, você foi plantando, você foi regando, porque era sempre os mesmos comportamentos. E aí, o que acontece? Chega hoje e você tá nesse emaranhado, você tá com essa coisa enraizada dentro de você, que você não consegue mais simplesmente fazer nada, porque você está na ansiedade como um todo. Você está uma pessoa que não sabe mais o que é ansiedade e o que não é. E aí você está sempre buscando alguma coisa doce. E eu digo isso porque, ó, já se inscreveram mais de 600 pessoas na semana do emagrecimento. E deixa eu te falar uma coisa. Metade dessas pessoas falaram que tinham ansiedade. Metade dessas pessoas disseram que tinham problemas com doce, que não conseguiam largar o doce, que o doce era o maior problema, né? Que bebiam muito refrigerante, o doce está incluído no refrigerante. Quando eu falo doce, é tudo, né? Tudo que tem o açúcar refinado. E isso está muito relacionado com esse quadro. Um quadro no qual você não consegue tirar aquilo da sua vida porque aquilo te traz um conforto. Então aqui, agora, eu vou te falar como você vai fazer isso, tá? Produção, tem pergunta aí? Tem pergunta? Se você tiver com alguma dúvida, mande pergunta, que eu vou responder no final. Estou comentando aqui. Comentando o quê? Fala aí pra mim. Estão se identificando com o que eu tô falando, é isso? Estão falando aqui, ó. Faço exercício em casa, mas eu como demais, tenho compulsão alimentar. A Joe Silva. Como superar? Como que você vai superar essa ansiedade? E aqui vai para você que tem a compulsão alimentar, vai para você que tem, qual foi a outra que falou? Faz exercício. Foi ela mesma que faz exercício em casa. E tem a compulsão. Acho que ela come ainda muito. Muito, né? Então vai para você que também aí que tem compulsão, você que não consegue, né, evitar o doce, e aí, enfim, é para você que de alguma forma tem quadros, né, que não são quadros que são balanceados, quadros que são equilibrados. Então tudo que está relacionado a isso é para você. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a prestar atenção, né, é nisso aqui. Você tem que focar, isso aqui é muito importante. Você tem que focar exclusivamente em uma única coisa. O que é isso, Lucas? Vou botar 3 pontos de exclamação, então assim ficar bem claro para você. Você tem que focar exclusivamente em uma única coisa. Por que você tem que focar exclusivamente numa única coisa? Qual é o comportamento mais comum que as pessoas têm quando pensam em emagrecer? Né? Quando pensam em emagrecer. Ou então quando pensa na ansiedade. Né? As duas coisas estão interligadas. A pessoa começa a pensar, ela pensa numa coisa. Tenho que emagrecer, tenho que parar de comer. Ponto. É isso. Fala pra mim se você não pensa nisso. Eu tenho que parar de comer. Eu tenho que cortar isso, eu tenho que cortar isso, eu tenho que cortar isso. Esse é o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma mulher que começa a emagrecer. Produção, tô errado? Tem aqui uma mulher, uma belíssima mulher,
que vai me confirmar. Tô errado? Tá não, tá certinho. Tá certinho. A primeira coisa que a gente pensa, e eu vou me colocar porque eu também penso nisso, né? Porque eu sou um ser humano assim como você, e isso é muito comum. A primeira coisa que a gente pensa quando quer emagrecer, quando, enfim, né? Tenho que parar de comer, tenho que restringir, tenho que de alguma forma começar a fazer fazer isso aqui para começar a emagrecer. Acontece, né, que você é uma pessoa ansiosa. Você tem um grau de ansiedade elevado. Você é uma pessoa que diariamente tem ali quadros de ansiedade que te faz comer. Ou você come todos os dias. Você come um biscoito. Eu já vi mulheres que comiam 2 barras de chocolate todos os dias. Inclusive, no hospital que eu trabalho, para você ter uma ideia, tem uma mulher que ela leva. É regrado. É uma coisa que já faz parte da rotina dela. E olha como que é. Ela come o prato dela, né? Lá no hospital ela come. Ela leva uma barra de chocolate com ela todos os dias. Ela pega essa barra de chocolate, ela bota em cima de um prato. É verdade que eu tô falando, tá? Ela bota essa barra de chocolate em cima de um prato que ela pega novinho lá, o prato que você bota comida. Pois é, ela vai, pega esse prato e bota a barra de chocolate. Ela vai no micro-ondas, esquenta essa barra derrete, ela senta e come com colher. Todos os dias ela faz isso. Todos os dias ela tem o mesmo comportamento, ela faz as mesmas coisas e ela come de sobremesa da refeição dela. Então o que é isso? É uma rotina que ela criou por algum motivo. Algum motivo, né, ela criou aquilo ali. E podem ser diversos, infinitas possibilidades para ela ter criado aquilo. E você pode ter isso dentro da sua rotina. Pode não ser diária, mas pode ser semanal. Então todo mês, toda semana, você no seu final de semana, você vai lá e começa a beber muito. Você começa a comer muita besteira. Ou todos os dias você come um chocolate. Todos os dias você bebe 1 litro de Coca-Cola. Todos os dias você come mal. Por quê? Por alguma coisa que tem na sua realidade, a semente que você germinou dentro de você, ela faz você ter esses comportamentos. Então, quando você pensa em emagrecimento e você vê que você tem uma certa dificuldade de lidar com a ansiedade, você não pode pensar em restringir alimentos, pelo amor de Deus. Não existe isso. Você não tem que nem pensar em emagrecimento. Sabe por quê? Porque você está engordando pela ansiedade. Então você tem que focar na sua ansiedade. E aqui está a dica infalível. Focar exclusivamente numa única coisa. Não é no seu emagrecimento. O emagrecimento ele vai ser consequência de quando você mudar todo o seu comportamento, de quando você começar a melhorar esse controle da ansiedade. Quando você deixar de estar tão ansiosa ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês. Então, você precisa focar exclusivamente numa única coisa. E que coisa é essa? A ansiedade. É isso. Aqui você vai direto na raiz do problema, porque é a ansiedade que está fazendo você comer, é a ansiedade que faz você beliscar, é a ansiedade que faz você errar, é a ansiedade que faz você comer de forma exagerada. Então não me adianta você chegar e falar: ah, mas eu não estou comendo pão, mas eu não estou comendo isso porque eu quero emagrecer. E eu vi a nutricionista falando que faz mal, e aí o glúten engorda, e a lactose. Não adianta, mas você é uma pessoa ansiosa. E aí você, quando você acaba de falar isso pra mim, e você vira as costas, você vai se enche de chocolate, você se enche de pão, você se enche de bebida. E o que adianta você se enganar com isso? Que se exploda a nutricionista que falou isso. Eu não estou nem aí para o que os alimentos vão te causar. Eu estou aí para como que você vai lidar com essa ansiedade. É isso aqui que eu tenho que focar. É isso aqui que eu faço com os meus alunos. Qual é o maior desafio que você tem para emagrecer? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é o maior desafio que você tem porque você não está emagrecendo? Me fala, coloca aqui pra mim. Escreva aí, o seu maior desafio, o que impede você de emagrecer? Fala aí que eu vou falar agora na prática pra você. O que você deve fazer? Fala pra mim, o que está impedindo você de emagrecer? Porque se você está aqui, você ainda não conseguiu emagrecer. E alguma coisa fez você não emagrecer. Qual é a sua maior dificuldade? Por exemplo, a compulsão, né?
Qual foi o nome dela? Da Sandra? Eu não sei. Na Josi, né? Josi, se for isso. Joyce Silva. Ela falou compulsão. Então, a compulsão é o seu maior inimigo. É a compulsão que faz você engordar. Então, você tem que chegar e falar assim, como que eu lido com a compulsão? Como que eu acabo com a compulsão? O que eu faço para deixar de ter compulsão? Porque quando você conseguir isso, você vai emagrecer. Não adianta você pegar um pano úmido, gostoso, e fazer assim, ó. Aqui na ansiedade, fica quietinha aí, vai. Fica quietinha aí, minha compulsãozinha, vai. Igual você faz com o bebê, dorme aqui um pouquinho. Não adianta. Não adianta você fazer isso. Uma hora ela vai acordar e uma hora ela vai chorar na tua cara. Ela vai chorar no teu ouvido e você vai querer fazer o quê? Comer. É isso que acontece. Então não adianta você se enganar e falar, eu tenho que emagrecer. Não, você tem que aprender a controlar a sua ansiedade. Porque é ela que está fazendo você engordar. Então, como que você começa a fazer isso? E é o que eu sempre falo nas minhas lives, é sempre que eu trago nos meus conteúdos. Você precisa começar, primeiramente, a fazer as coisas. Você precisa fazer as coisas. E sabe, existe um ditado que é muito legal, né? Uma frase muito legal, que é a pura verdade. Mente vazia, oficina do diabo. O que isso quer dizer? O que é a ansiedade? Ansiedade não é nada mais que você ficar pensando em alguma coisa que te gera um quadro, né, um estado emocional de ansiedade. E quando você está pensando em algo, eu garanto para você está com a mente vazia. Você simplesmente está com a mente vazia. E estar com a mente vazia é que não faz nada. Pessoas que não fazem nada tendem a ter uma mente vazia. E eu digo isso, não é da boca para fora. Eu já fui um cara que não fazia nada. Eu era um cara extremamente acomodado. Eu era um cara que ficava em casa, simplesmente me sabotando. E graças à minha belíssima esposa, que me botou na parede e falou, ou você vira um homem, ou a gente não vai ficar junto. Porque eu ficava em casa, com o pé pro alto, né, com preguiça de fazer as coisas, e minha mente era totalmente vazia. Era um vácuo que existia dentro da minha mente. E eu ficava assim, caramba, o que eu vou fazer hoje? Caramba, que tédio. Caramba, é isso, é aquilo. E aí, quando eu comecei a me desenvolver, quando eu comecei a estudar mais, quando eu comecei a imergir em algo na minha vida, essa coisa mudou. Eu não tenho tempo mais para ficar pensando no meu futuro. E, né, inclusive, como eu falei para você, eu tenho esses estados de ansiedade. Eu estava ansioso até algumas horas atrás. Eu tive um quadro de ansiedade. Eu estava na igreja e eu comecei a pensar num monte de coisa que vai começar essa semana. Eu fiquei me preocupando se eu tinha feito tudo. Se tinha alguma coisa faltando. Se estava tudo certo para você viver a melhor experiência nesses 7 dias. Eu comecei a pensar num monte de coisa. Mas e se aquilo não funcionar? Ai meu Deus, e se não for? E se a pessoa não conseguir entrar? Mas essa semana eu vou estar com muita coisa para fazer. Será que eu vou dar conta? E começou a vir vários pensamentos na minha cabeça. E a primeira coisa que eu fiz foi identificar. Isso aqui é uma das dicas também para você pegar aí. É você identificar quando você começa a entrar nesse estado. E você pode ter sintomas diferentes. Eu já começo a ficar com a minha mente acelerada. Eu penso em um monte de coisa. Eu já quero ter atitudes momentâneas, imediatas para resolver aquilo que está na minha cabeça. E por muito tempo eu fazia isso. Eu tentava resolver tudo o que eu estava pensando em menos de 1 hora. Porque eu queria tudo para a mesma hora. Eu queria tirar tudo aquilo da minha cabeça naquela hora. E a gente sabe que não é possível. Então isso deixa a gente mais amargurado, deixa a gente mais ansioso e a gente quer sair daquilo, porque a gente está inchando, a gente está com um monte de coisa na cabeça, a gente está estressado e a gente de alguma forma quer mudar. E aí, isso por muito tempo me fez ter quadros compulsivos, onde eu ia lá e comia e simplesmente me arrependia depois, porque aquilo tinha simplesmente parado, né? E o ato de comer, ele é um ato que faz você tirar o foco do que você está pensando e você simplesmente comer. É um ato, né? É um comportamento, é uma ação. Você está pegando, você está indo no local, você está fazendo alguma coisa. Então é natural que você pare de pensar, porque você está trazendo uma ação.
Então a primeira coisa que você tem que fazer é parar e analisar. Caramba, tô ansiosa. Tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? O que eu tô sentindo? É sério. E eu espero que você esteja anotando isso. Ou se você não estiver anotando, pegue um papel e uma caneta agora e não perca isso. A primeira coisa que você tem que fazer é focar exclusivamente na sua ansiedade. Essa é a primeira coisa. Né? Focar exclusivamente em uma única coisa, a sua ansiedade. É isso, a sua ansiedade. Então você, né, tá focando, já começou a trabalhar isso. Quando você vê que você já está num estado que não é o seu natural, que você está querendo beliscar, que você está querendo comer, você vai começar a identificar, porque agora você já vai ter clareza disso. Eu estou falando para você aqui, você já vai ter clareza. Então, quando começar a se manifestar esses sintomas, você vai falar assim, opa, o que está acontecendo? Aí você vai parar, é isso aí, parar. Você tem que parar onde você esteja, fazendo o que você estiver fazendo, você tem que parar. E começar a se observar. Você tem que pensar, o que está me causando isso? O que está fazendo com que eu esteja sentindo isso? Essa é a pergunta. E ó, vou te dar o meu caso. Eu cheguei e falei assim, o que está acontecendo? Por que eu estou nesse quadro aqui? E você quer saber qual foi o gatilho que fez isso? Que eu não estava quando eu cheguei. Meu celular simplesmente vibrou. Eu estava no meio da igreja. Meu celular simplesmente vibrou. Olha os gatilhos. Preste atenção nisso aqui. Isso é tudo um gatilho que te gera uma ansiedade. Ou uma futura ansiedade. O meu celular vibrou. Isso já me gerou uma curiosidade. Uma curiosidade de quê? De ver o que era. E aí, quando eu peguei o celular, eu vi que era uma mensagem da minha equipe. E eu falei, aí eu botei o celular no bolso de novo. Eu não vi qual era a mensagem, porque estava bloqueado. E aí aquilo ficou na minha cabeça. O que será que ele mandou? O que será, nessa hora da noite, já estava tudo certo, né? Já tínhamos nos falado da manhã inteira, o que ele deve ter mandado. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Nesse momento eu pensei assim, putz, eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci de entregar o vídeo para ele. Será que é isso? Meu Deus do céu. Nesse momento, começou a desencadear um monte de pensamento. E aí, eu simplesmente tive que pegar o celular para ver se realmente era uma mensagem sobre aquilo que eu estava pensando. E aí foi uma pergunta, então piorou. Ele me falou, Lucas, tá tudo certo para amanhã? Ferrou. Sei lá se tá tudo certo. Eu acho que tá. Será que tá? Se ele tá me perguntando isso, é porque pode ter alguma coisa errada. E eu não tinha pensado nisso. E aquilo ali simplesmente foi a gota d'água para eu ficar com a cabeça cheia de pensamentos. E aí eu queria pegar o celular e responder ele naquela hora. E aí eu lembrava que eu estava na missa. Não era um ato que eu tinha que fazer. Não era um ato. É a mesma coisa que quando você comer. Olha que interessante. Quando você começa a ter um quadro de ansiedade, você pensa em comer. Eu pensei em pegar o telefone, responder ele, tirar toda a atenção de que eu estava, exclusivamente para resolver aquilo. E aí naquele momento eu falei assim, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu estou num local que não é para eu fazer isso. Eu não tinha nem que estar com o celular. Eu não vou faltar respeito aqui de responder o celular agora. E eu deixei o celular. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu naturalmente comecei a fazer, né, o quê? Prestar atenção em outras coisas. Infelizmente, naquele momento eu não poderia sair daquele local. Porque uma outra coisa que você pode fazer é sair do local que você está. Então, se você, por exemplo, é uma dona de casa, né, se você cuida da sua casa, né, e do cuidar da casa, infelizmente a gente tende a ficar um pouco mais fechado, principalmente se a gente tem filho. Né? Se você tem filho e não pode, enfim, ter uma certa liberdade, eu convido você a, dentro da sua casa, fazer uma outra coisa que você está fazendo no momento que você está ansiosa. Ler um livro, vai brincar com seu filho, vai fazer uma comida, vai ler alguma coisa, eu não sei. Só você vai conseguir saber o que você pode fazer. E geralmente é algo que a gente mais gosta de fazer, que a gente tem prazer, que nos tira desse estado. Então a atividade física, né, como a própria, eu esqueci o nome dela, que falou da compulsão, ela falou que ela faz atividade física. A atividade física é muito boa para começar a melhorar esses quadros de ansiedade.
Por quê? Porque você está quebrando esse padrão, você está indo se exercitar, você está jogando energia, né? Você está gastando energia, você está de alguma forma fazendo alguma coisa. E por isso que eu sempre falo, a atividade física, ela é essencial, independentemente do que você quer. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, se você quer saúde, se você quer, não sei o que você quer, e eu não me importo. Eu sempre falo, atividade física é o melhor, é dois, porque a outra é a alimentação. Então a atividade e a alimentação são os melhores remédios naturais para você tomar e você começar a melhorar a sua vida. E é isso que eu fiz ao longo dos últimos anos. Eu comecei a estudar mais, eu comecei a ocupar minha mente com outras coisas. Então hoje eu estou montando um negócio, hoje eu estou focando em montar um negócio. Né? Há 3 anos atrás eu estava focando em me tornar um profissional melhor. Eu estava emergindo naquele mundo de emagrecimento, no mundo nutricional, no mundo da psicologia. Eu estava ocupando a minha mente em alguma coisa. E eu não paro de ocupar minha mente. Hoje eu estou montando um negócio e eu estou estudando sobre isso. Hoje eu me preocupo em trazer o melhor para você. Eu me preocupo em o que eu vou falar. Eu estudo todos os dias o que eu vou falar. Para não simplesmente chegar aqui e falar qualquer coisa. Então eu estou ocupando minha mente. E isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito. Por quê? Porque eu não tenho tempo para ficar pensando se eu estou ansioso ou não. Eu não tenho tempo para ficar, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? E eu não vou mentir. Às vezes acontece, mas é muito pouco. Em comparação aos momentos que eu estava lá à toa. Há anos atrás. Naquele momento, eu pensava em tudo. Menos naquilo que eu teria que fazer. E hoje eu não tenho tempo. Então isso diminui muito no momento que eu comecei a mudar essa situação. Então aqui o que eu quero trazer para você é o seguinte, você tem que focar exclusivamente numa única coisa. O que é? A sua ansiedade. Né? E aí como você começa a melhorar a sua ansiedade? Cria uma rotina. Eu sempre falo da rotina. Qual é a sua rotina? Qual é a sua rotina que você tem? Você faz atividade física? Como que está a sua atividade? Como que está a frequência da sua atividade física? Você está separando uma hora pelo menos para você fazer a sua atividade, para você estudar, para você, sei lá, ficar parado em silêncio com você mesmo. Você tem esse horário para você? Quando você não tem um horário para você e você só tem horário para os outros, é natural que você uma hora vai explodir. É natural que você vive sob pressão, sob tensão, porque você não cuida de você, você não tem um horário para você. Você também necessita disso. É merecimento isso. Você merece. Você merece se olhar, você merece se cuidar, você merece ser uma pessoa melhor, você merece ter saúde. Não é só ficar, servindo. Tira uma hora para você. Você dentro do seu dia, você tem 24 horas. Uma hora para você, dentro de 24, não é nada. E olha, eu tenho certeza que você gasta muito do seu tempo com coisas inúteis. Você fica muito no celular, você fica muito na televisão, você fica muito nesses estímulos visuais que te fazem ficar paralisada, que te fazem ser uma pessoa mais preguiçosa, que te fazem ficar procrastinando. E aí você não tem como cuidar dessa ansiedade. Porque isso te traz ansiedade. Se você passa grande parte do seu dia sentada vendo televisão, ou aquele momento que você possivelmente poderia estar fazendo algo que te ajudasse, você está lá vendo televisão comendo, isso vai te trazer um prejuízo. E com o passar do tempo, qual é o prejuízo? Você ganha peso, você começa a ficar com mais gordura, você começa a se sentir mal, você se olha no espelho e fala, caramba, eu não estou satisfeita com como eu estou. E aí você tem um quadro mais de ansiedade, você fica mais ansiosa. Então, você precisa começar a mudar esse cenário. Aqui você já entendeu que a ansiedade é um estado emocional, você pode controlar isso. Esse estado ele vem e ele vai. Ele vem por algum motivo. E qual é o motivo? Você já entendeu esse motivo? A tarefa que eu quero que você faça a partir de hoje, inclusive se você está comprometida a começar a sua semana do emagrecimento com o pé direito, você já vai começar a colocar em prática essa tarefa que eu estou dando aqui. E essa tarefa é exclusiva, porque eu não vou falar sobre ansiedade na semana do emagrecimento.
Eu não vou falar sobre ansiedade. Eu vou falar sobre os 3 elementos fundamentais, né? Em cada aula vai ter um conteúdo que você vai ter que colocar em prática e tem outras tarefas que vão te ajudar a você perder ali seus 3 quilos, né? Ou mais, dependendo do seu comprometimento. Mas aqui você está entendendo um assunto que também faz parte do emagrecimento, mas que é um bônus. E eu estou falando para você que está assistindo até agora, você realmente quer saber sobre isso. E você já recebeu tudo sobre ansiedade. E a tarefa que eu tenho para você é você começar a identificar quais são os gatilhos que te geram uma ansiedade. Então, por exemplo, o celular é um grande gatilho para me deixar ansioso. Então, sabe o que eu faço com o meu celular? Eu tiro tudo que é notificação. Eu tiro todas as notificações que me vão gerar uma curiosidade e uma ansiedade se eu não puder ver naquele momento. Então, eu não tenho nada de notificação de mensagem, por exemplo. Eu não tem nada que me tire a atenção. E quando possivelmente o celular pode, de alguma forma, tirar minha atenção e pode me gerar uma ansiedade, eu não fico com o celular. Então, o celular, né, isso é geral. É um grande estímulo que te traz ansiedade. Então, quando você começar a fazer alguma coisa, tira o celular de perto, porque isso pode estar sendo um gatilho que você não está nem identificando, que está te gerando uma ansiedade, começa a te gerar uma pequena ansiedade e isso vai se alastrando ao longo do seu dia. E você precisa identificar outros gatilhos que estão sendo sinalizados, né, em algum momento do seu dia, em algum momento específico da sua semana, do seu mês, eu não sei. E aí dentro disso você vai começar a se conhecer melhor. Porque o que eu estou falando aqui é uma questão geral. Só que cada ser humano tem a sua particularidade. Cada ser humano é único. E cada um responde de uma forma. Talvez você não tenha esse problema com o celular. Eu tenho. Então eu identifiquei isso e tive um comportamento para acabar com isso. Você talvez seja uma outra coisa. Mas o que eu aconselho mais a você é isso. É você começar a fazer uma atividade, é você começar a ter um horário para você. E esse horário pode ser atividade, esse horário pode ser você meditar, essa hora pode você ler um livro, essa hora pode você estar conectada com a sua espiritualidade, aquilo que você acredita. A hora pode ser você simplesmente ficar à toa, você não querer falar nada, você não querer nada, a não ser ficar com você sozinha. Isso você vai ver que vai mudar muito a sua vida. Vai mudar o seu dia, vai mudar a sua semana, vai começar a mudar muita coisa. E é um efeito cascata. Então convido você a começar a colocar isso em prática. Foi um prazer ter você aqui comigo. E amanhã é o grande dia. Amanhã é a semana do emagrecimento se iniciando da melhor forma. E eu tenho uma coisa para você.